Olá, matraquinhas, tudo bem? Finalmente chegou o momento de fazer a parte 2 dos temperamentos dos personagens de Resident Evil, hoje com os temperamentos frios, ou seja, os introvertidos. Então, vou começar explicando brevemente o que é um temperamento frio, lembrando que se quiser um vídeo mais aprofundado da estrutura dos temperamentos, deixa aqui nos comentários que eu faço depois. Gente, frio é o oposto de quente, certo? Então, se pessoas de temperamento quente são pessoas extrovertidas, ou seja, voltadas para fora, as pessoas de temperamento frio são o oposto, os introvertidos, ou seja, os voltados para dentro. Lembrando mais uma vez que introversão e timidez nada tem a ver. Uma pessoa extrovertida pode ser tímida e uma introvertida não. Eu vou fazer uma comparação para ficar mais fácil. Em dias quentes, geralmente a gente quer o quê? A gente quer sair, a gente quer ir pra praia, quer ir pra piscina, quer ir tomar um ar, tomar um sorvete, sair daquela coisa que a casa fica meio sufocante. E no frio a gente quer o quê? A gente quer ficar dentro, a gente quer se cobrir, ficar ali embaixo das cobertas, enclausurado. Então, pessoas de temperamento frio são pessoas voltadas mais para as coisas internas, uma coisa mais introspectiva. Pessoas introvertidas são pessoas muito reflexivas, muito voltadas para o que acontece dentro delas. Elas precisam primeiro entender o que acontece dentro delas, para daí, talvez, quem sabe, colocar a cara na janela e deixar a gente ver um pouquinho do que se passa lá dentro. Se os quentes expandem, os frios contraem. Eles não costumam agir por impulso, gostam de estabilidade, de permanência, de previsibilidade, não costumam se sentir confortáveis com mudanças bruscas. E eles podem ter um pouco de dificuldade de expressar os seus sentimentos, porque primeiro eles precisam refletir e entender para dentro para depois pôr para fora. E às vezes esse pôr para fora pode ser um pouco dificultoso para eles. E só fazer um adendo muito importante é que pessoas de temperamento frio também podem gritar, explodir de raiva, acontece, são seres humanos, têm emoções. Mas, veja, é uma explosão e não uma expansão natural de quem é de temperamento quente. Dito isso, temperamentos frios são os fleumáticos e os melancólicos, e eu vou começar pelos fleumáticos. Quem são os fleumáticos de Resident Evil? E eu vou falar primeiro dois homens que são o Jake e o Barry. Gente, o Jake, ele é o típico lobo solitário. Até no início do jogo, onde a equipe dele tá testando as amostras de C-Vírus que a Carla deu, ele tá sozinho, testando ali sozinho no canto dele, porque os fleumáticos, especialmente os fleumáticos gelo, que é a variação do Jake, eles precisam muito de um tempo sozinhos. Em Resident Evil, eles sempre estão em situações muito extremas, que ou você reage ou você morre. Então, o Jake, ele tem reações rápidas nas batalhas, até porque ele tem treinamento para isso e ele é muito bom no que ele faz. Mas em algumas situações muito específicas, a gente vê que o Jake, ele demora um pouco para reagir. Como, por exemplo, quando eles caem lá do avião e a Sherry tá com um ferro enfiado nela, ele não toma nenhuma atitude de imediato, ele fica parado pensando, o que eu faço? What do I do? Pull it out. No, you'll bleed to death. Please. Don't say I didn't warn you. Pessoa de temperamento quente ia estar fazendo alguma coisa, nem que seja saindo correndo, gritando em desespero. Uma outra cena também é quando a gente vê a Sherry despencando de um lugar assim altíssimo e ele fica em completo silêncio e a Sherry sanguínea, né, vai, você não vai perguntar se eu tô bem não? Mas para um fleumático, não tem eles falam somente o necessário. Então se ele já viu que a Sherry levantou e saiu andando, é porque ela tá bem, não tem por que perguntar. A treta com o Pierce, que eu falei lá no primeiro vídeo, quando eu mencionei o temperamento do Pierce, a gente vê que o Pierce tá brigando sozinho. O Jake tá quieto no canto dele. Enquanto o Pierce tá tentando bater no Jake a cada 5 minutos, o Jake não movimenta um músculo do rosto dele. Fica inexpressivo e daí só vai dirigir a voz ao Pierce pra falar, cala a boca que eu não aguento mais. Jesus Christ, can you ever shut up? What are
E uma outra coisa muito específica do Jake é que ele tem um debochezinho natural. E às vezes os fleumáticos podem passar um pouco por isso também. Não é nem por maldade ou porque tá querendo de fato debochar da pessoa, mas é porque eles têm um senso de humor meio peculiar e às vezes acaba falando as coisas assim com muita naturalidade, pode soar como deboche. E falando em senso de humor peculiar, eu já vou entrar no próximo fleumático, que é o Barry, o que tem as piores, melhores piadas da história de Resident Evil. É aquele senso de humor que varia entre a quinta série e o asilo no mesmo dia. A gente vê também que o Barry é tranquilo, embora um pouco sem paciência para enrolação. A gente não costuma ver o Barry se estressar a ponto de ficar gritando, arrumando treta, batendo nas coisas ou nas pessoas. E até ali em Resident Evil 1, quando o Wesker ameaça a família dele, a gente vê que ele cede pro Wesker e demora a tomar uma atitude e fazer a coisa certa. Em Revelations 2, a gente vê que ele estava procurando a filha dele desaparecida há 6 meses com muita calma e tranquilidade. Ele foi lá sozinho fazer o dele, sem precisar de alguém ali falando o que ele deveria fazer. E ele até é muito tranquilo com a Natália. Enquanto a gente vê a Claire, de temperamento quente, que por causa de macho, acabou assustando a menina, porque foi com muita sede ao pote. Agora já o Barry não. Mesmo ele estando ali numa situação gravíssima de procurar a filha, que já estava desaparecida há muito tempo, ele foi muito calmo e tranquilo no lidar com a Natália. Então ele foi lá tranquilo, fez o dele, resgatou a filha e voltou para casa. Muito fleumático. E falando das mulheres, a gente tem a Rebecca e a Ada. Gente, a Ada, ela é a clássica fleumática água. A variação da Ada é a mais proativa dos 3 fleumáticos e costuma agir muito com o que ela percebe ao redor. Ela analisa o ambiente, né, dá aquela sentida em como as coisas são. Fleumáticos costumam ser bem sensitivos e ela percebe e ela age de acordo com o que ela precisa agir ali. A gente nunca vê a Ada perdendo a compostura, ela tá em situações extremamente estressantes e ela tá lá fina, plena. Mesmo que por dentro ela possa estar em desespero, você não vê isso transparecer. Ela é muito discreta, diferente da Jéssica, que eu citei lá na primeira parte. Quando algo a incomoda, ela vai lá calmamente, sem bater boca, como, por exemplo, quando o Wesker queria que ela matasse o Leon. Ela só conversou, tá bom, desligou, vou matar não, vou seguir aqui e fazer o meu do jeito que eu quero. Mas ela não fez barraco, ela não tentou convencer o Wesker, ela não gastou uma gota de saliva. Ela simplesmente foi lá e fez as coisas do jeito dela com a maior calma e tranquilidade do mundo. Outro ponto é que fleumáticos não gostam muito de conflito. Toda vez que o Leon tenta colocar ela contra a parede, ela dispara a hookshot, see you around. Here. Why'd you show up like this? See you around. Ada! A Rebecca, a gente vê que ela é muito calma, ela é adaptável, então ela faz uma faculdade de uma coisa, mas vai trabalhar na polícia e depois vai trabalhar em outra coisa e tá tudo bem. Ela é uma boa amiga, ela é uma boa conselheira, como a gente vê no Death Island, ela tentando fazer o Chris enxergar o lado da Jill em tudo que ela tava passando. E no Vendetta, quando o Chris e o Leon estão quebrando o pau e ela tá só observando até que chega o momento que ela fala, ai, chega, e daí ela levanta e resolve a parada. As pessoas costumam se estressar muito com fleumáticos porque acham que eles não se importam, já que eles não são muito de pôr pra fora. Mas na realidade, eles estão só observando e quando eles julgam necessário, eles vão lá, se levantam e fazem o que eles acham que é necessário naquele momento. Agora a gente vai finalizar com os melancólicos, que são frios como os fleumáticos, mas secos como os coléricos. O elemento deles é a terra, ou seja, as coisas nos fleumáticos costumam criar muitas raízes, eles costumam guardar as coisas. Ficam muito marcados pelas situações, costumam reter. E os melancólicos de Resident Evil que eu vou comentar aqui são justamente 2 dos personagens mais queridos da franquia, que são o Leon e a Jill. Melancólicos são muito nostálgicos e tudo tem um impacto muito forte dentro deles. O Leon não perde uma oportunidade de citar Raccoon City. E a gente vê que todas as vezes que ele cita é muito diferente da Sherry, como eu citei lá na primeira parte. A Sherry conta dos perrengues que ela passou de uma forma muito tranquila. Aquilo não parece que tá reverberando nela no momento que ela fala.
O Leon não. O Leon, ele fala de Raccoon City e de outras situações de uma forma muito profunda, como se ele estivesse revivendo tudo o que aconteceu naquela noite. 30 de setembro de 98. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Ou no Vendetta, que já começa quando eu era criança, e ele usando coisas que aconteceram quando ele era criança, para ilustrar uma situação ali. Ou, por exemplo, quando a gente vê no próprio Vendetta que ele encheu a cara por não aceitar que ele errou. Melancólicos têm uma dificuldade muito grande de aceitar os seus próprios erros. Até porque eles pensam muito antes de fazer, eles tentam ser muito cautelosos. E se mesmo com tanto se importar, com tanto pensar, eles ainda falharem, é muito difícil de aceitar. Melancólicos também têm uma profundidade muito grande em tudo que eles se propõem a fazer. E a gente vê o Leon, por exemplo, que Resident Evil 2, ele terminou ali a academia de polícia e ele quis ir para Raccoon porque ele sabia dos assassinatos esquisitos que estavam acontecendo lá e ele queria entender, ele queria destrinchar o assunto. Ou quando ele conhece a Ada, que ele imediatamente já quer cuidar dela. A ponto, gente, de que ele levou um tiro por ela. Infinite Darkness, ele preferiu magoar Claire do que fazer o que ele achava que seria errado. Melancólicos são muito fiéis aos seus princípios e valores, e isso é muito admirável. Agora que a gente vê as reações deles sendo um pouco mais lenta, como por exemplo no Resident Evil 6, a Helena falando vai atrás da Ada, colérica, e ele não, eu vou ficar por aqui, demorando para dar aquela reagida. Agora vamos falar da Jill, a rainha maravilhosa, patroa de Resident Evil. You want stars, I'll give you stars. Só o monólogo da Jill no início do Resident Evil 3 já é o clássico da melancolia, onde ela fica ali se questionando por que as pessoas, por que existe ganância, por que as pessoas são assim, por que as pessoas não têm coragem de lutar. Only they had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. Melancólico quer muito buscar sentido em tudo e odeia injustiças. A forma como ela fala dos traumas dela também tem muita profundidade. Quando a gente vê o diário dela, ela citando que quando ela fecha os olhos, ela ainda se lembra de tudo aquilo que acontece, que as feridas no coração dela ainda não cicatrizaram. Quando ela fala do Chris, então tem sempre muita profundidade e muito sentimento naquilo. O Chris, colérico, ele passou pelos traumas da mansão, ele processou tudo que ele tinha para processar no helicóptero, já chegou na RPD pronto para a batalha e ele foi se curar dos traumas lutando pela justiça. Mas a Jill, ela precisou do tempo dela para refletir, para sentir aquela dor, para depois lutar. A gente vê que ela tem sempre esse senso de querer ser útil, de fazer a coisa certa. Em Revelations 1, ela dá uma cobrada no Parker sobre ler o manual, né? Nossa, você deveria ter lido o manual, você tem que estar preparado, né? Então, ela tem essa coisa. Ou no Lost in Nightmares, que ela tá ali, né? Falando pro Chris, lembra da mansão. Então, puxando aquela coisa mais nostálgica. E o colérico do Chris com foco no trabalho e ela querendo puxar nostalgia. E no 5, assim que arrancam, né, o P30 do peito dela, ela já começa imediatamente a pedir desculpas. E mesmo que ela não tivesse culpa do que aconteceu ali, mas ela precisava se desculpar. O que a Jill passa no Resident Evil 5 seria horrível para qualquer pessoa, de qualquer temperamento. Mas para uma pessoa melancólica que tá buscando fazer a coisa certa, que tá buscando servir as pessoas e ser útil, e se ver do outro lado, eu acho que deve ser, assim, ainda mais pesado. Tanto que no Death Island, a gente vê que ela tá o tempo inteiro tentando compensar o que ela fez. Então, nossa, eu fiz mal pra todas aquelas pessoas, agora eu preciso dar um jeito de compensar isso. Mesmo que às vezes ela esteja sendo imprudente. E daí a gente tem a melancólica tentando compensar, a gente tem o colérico tentando fazer a melancólica entender que não foi culpa dela, e a gente tem a diplomática da Rebecca tentando intermediar as situações sendo fleumática. Gente, eu poderia falar desses personagens e dos temperamentos por horas e horas e horas, mas eu vou parar por aqui. Qualquer dúvida, qualquer comentário, escreve aqui que a gente vai conversando, qualquer coisa. Depois eu posso fazer um vídeo mais aprofundado, se vocês quiserem que eu analise alguma situação específica de Resident Evil,
deixa aí que eu posso fazer depois também. E eu gostaria de agradecer a minha amiga querida, Aline, que é melancólica e que também entende muito dos temperamentos e que me ajudou muito a analisar todo mundo, mas mais especificamente o Leon e a Jill, que é onde ela tem o PhD dela. Então, um beijo, minha amiga, muito obrigada. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like e, novamente, lembrando, qualquer dúvida, qualquer comentário, escreve aqui, a gente vai conversando. Até mais. Tchau!